Bem-vindos! Essa videoaula é uma continuidade dos parâmetros obtidos através do ensaio de adensamento. Na videoaula anterior falamos da tensão de pré-adensamento e nessa videoaula falaremos do coeficiente de adensamento, o CV, parâmetro extremamente importante para entender a evolução dos recálculos com o tempo. É com o coeficiente de adensamento que nós conseguimos entender a evolução dos recálculos do tempo. É com ele, que eu consigo tanto saber qual é o prazo final para que os recálculos ocorram em uma determinada obra, ou também para entender o quanto já recalcou, ou seja, a porcentagem de adensamento que já ocorreu em um determinado tempo que eu queira analisar. O CV é um parâmetro extremamente importante em um projeto de aterro sobre solos moles, por exemplo. Esse parâmetro pode ser obtido no ensaio de adensamento, retirando uma amostra de tubo Shelby, fazendo este ensaio de adensamento e, através dos resultados, calculando o CV, mas ele também pode ser obtido de outras formas, como, por exemplo, através de ensaios de campo, como o próprio CPTU, que também consegue identificar esse coeficiente de adensamento vertical através de uma correlação com o coeficiente de adensamento horizontal. Bom, mas obviamente a importância do ensaio de adensamento, dessa determinação desse coeficiente em laboratório é notória. O CV, lá na teoria de adensamento, ele é uma equação que é dada através do fator tempo, da altura drenante ao quadrado e divididos pelo tempo que eu estou querendo analisar. O CV no laboratório, ele parte dessa premissa, dessa equação, e ele é determinado através das curvas de recalque no tempo obtido em cada um dos estágios de carga. Então, em cada estágio de carga, eu vou colocar um peso lá na minha prancha de adensamento, que vai carregar a minha amostra de solo, e eu vou medir com o meu cronômetro ao longo do tempo quanto está deformando verticalmente essa amostra de solo. E é dessas curvas de cada um dos estágios que eu determino o CV. Então, para cada estágio que eu faço o meu ensaio, eu tenho um valor de CV diferente, certo? Nesse ensaio, na curva de recálculo com o tempo, eu vou precisar fazer alguns ajustes. Por quê? Lembrem que a teoria do adensamento ela é reservada para o adensamento primário. E o adensamento primário quando a gente fala da variação do índice de vazios para uma carga aplicada. Então, eu tenho uma parcela do ensaio de adensamento, uma deformação, que vai ser resultante de uma compressão instantânea. Que quando eu coloco a carga lá em cima do top cap do ensaio, eu tenho um pouco, uma parte, eu tenho a acomodação do próprio cabeçote lá da célula que se movimenta. Eu posso ter a presença de bolhas de ar na amostra, que também vão ser expulsas instantaneamente, até uma própria acomodação ali das pedras porosas, etc. Então eu tenho alguns ajustes, quando eu aplico a carga, que eu tenho que corrigir nesse ensaio. Eu tenho também, ao longo do processo de carregamento, a ocorrência da compressão secundária, que nós vamos discutir em algumas videoaulas para frente, que determina a continuidade de deformação mesmo tendo encerrado o processo de adensamento. Porque, lembrando, nós estamos chamando aqui de adensamento a compressão primária, ou seja, apenas da variação do índice de vazios para uma carga aplicada. Mas o solo também deforma, mesmo não tendo mais excesso de poropressão para dissipar. Isso nós chamamos de adensamento secundário. Ok? Mas isso, como eu falei, vamos falar numa videoaula posterior. Mas vocês vão perceber que ambos os métodos que eu vou mostrar para vocês, eles precisam corrigir sempre o início do ensaio, que é quando eu falo aqui da acomodação da pedra, expulsão de bolhas, etc. Então eu preciso corrigir a minha posição inicial da amostra e o final da compressão primária,
né, que seria o meu 100% de adensamento. Então, essas correções nós vamos trabalhar aqui nos métodos, é isso que eles propõem, né, para nós podermos determinar, então, o coeficiente de adensamento do solo. Então, eu vou apresentar para vocês aqui nessa videoaula dois métodos, o método de Casagrande e o método de Taylor. Tá? O método de Casagrande, ele trabalha com o fator tempo, né, ou o tempo em função de uma escala logarítmica. Tá? Então, eu tenho aqui a porcentagem de adensamento e o fator tempo de uma escala logarítmica, tá? Que eu vou transpor, né, através de uma variação de altura da minha amostra pelo tempo, né, numa escala logarítmica. Então, por isso que eu falo que o método de Casagrande é um método em escala log-t, logaritmo do tempo. Tá? Quais são os passos desse método? Eu vou ler para vocês os passos, mas depois a gente vai num outro slide e passo a passo analisando. Né? O primeiro passo é corrigir o início da curva, corrigir a altura inicial de amostra. Como eu falei para vocês, né? Quando eu carrego o solo, eu tenho uma acomodação da pedra, expulsão de bolhas de ar e etc. Então eu tenho que corrigir. Eu tenho a altura inicial que marca no deflectômetro, mas eu, depois dessa correção, vou pegar a altura real dessa amostra no ensaio. Tá? Como é que eu faço isso? Como o trecho inicial é parabólico, eu vou pegar ali por um determinado tempo t, na fase inicial, eu vou somar uma ordenada, uma distância correspondente ao recalque entre t e 4 vezes o tempo. Parece confuso? Agora no próximo slide vai ficar mais claro. Tá? Com isso aqui, esse passo A, eu corrijo a altura inicial. No final do adensamento primário, eu pego uma reta tangente, tá? A esse trecho intermediário, com a assíntota do trecho final da curva do adensamento secundário, e nesse encontro dessas duas retas, eu vou traçar aí, então, o meu H100, que dá o meu correspondente T100 também. Com o passo A, eu acho a altura inicial, com o passo B, eu acho a altura final, e aí eu consigo, então, achar a altura média, que é o meu H50 ou o meu T50. E o meu cálculo do CV vai ser baseado, então, nessa porcentagem de adensamento correspondente a 50% do adensamento desse material. Tá? Então, se eu estou trabalhando com um T50, eu vou precisar do tempo de 50% desse ensaio. E aí, com essa equação aqui, ó, o meu T50, lá do ábaco, na teoria do adensamento Terzagh, se eu pegar lá para um U de 50%, o meu Tzão vai ser 0,197. A altura drenante eu pego da minha amostra de solo, né, no meu anel, a altura correspondente àquele estágio de carga, e o T50, que é o que eu vou obter aqui na curva. Como é que eu obtenho, então, esse T50? Lá no meu ensaio, né, digamos que eu escolhi um determinado estágio de carga, eu vou ter, então, a variação da altura do corpo de prova pelo logaritmo do tempo. Tá? Então, mais uma vez lembrando, cada um dos estágios de carregamento eu vou ter uma curva dessa. Ou seja, eu vou ter um CV para cada estágio de carga. Ok? Então, vamos fazer a primeira correção, que é a correção da altura inicial. Bom, lá no ensaio, né, quando eu for medir a altura lá do corpo de prova no ensaio, digamos que eu percebi que a altura do ensaio inicial, tá, HI, é 1,807, deste ensaio proposto aqui na figura do slide. Bom, essa altura inicial, essa altura HI aqui, não corresponde à altura do corpo de prova inicialmente. Porque, como eu falei para vocês, quando eu carregar esse solo, eu vou ter acomodação de pedra, expulsão de bolhas, etc, blá, blá, blá. Tá. Então, como é que eu acho o H0, a real altura inicial do corpo de prova? Bom, entendendo que esse trecho inicial é parabólico, eu vou fazer o seguinte artifício matemático. Eu vou escolher um ponto qualquer aqui nesse trecho inicial, tá?
e para este ponto eu vou ter um valor de t, um valor qualquer de t. Eu vou pegar esse valor de t e vou multiplicar por 4. Tá? Então, por exemplo, se esse ponto for 1, eu vou multiplicar por 4, o tempo vai ser 4. Então, lá no tempo de 4, eu vou traçar o meu outro ponto. Tá? Então, vou pegar esse valor, vou multiplicar por 4 e vou pegar esse outro ponto. Essa diferença de altura entre esses dois pontos que eu peguei vai me dar uma distância, h aqui, né, correspondente a uma altura de corpo de prova. Então, este d aqui é uma altura qualquer. O que eu vou fazer? Se esse trecho realmente é parabólico, eu posso fazer essa mesma extrapolação, né, para trás, certo? E aí eu encontro o real valor de início. Ou seja, ó, peguei dois pontos, peguei esse d, se isso aqui realmente se comporta como uma parábola, este d tem que ocorrer para trás também, na mesma proporção. Então eu vou lá, traço esse d para cima, esse valor de d para cima, e vejo onde isso toca no eixo y. E este valor que eu encontrei, que eu vou chamar de H0. Então eu já tenho a correção do início do meu ensaio. Bom, agora eu vou achar o H100, que é o final do meu ensaio, né? A conclusão do adensamento primário. Como é que eu faço isso? Primeiramente eu traço uma reta, observem aqui, ó, que o ensaio ele vai fazer essa reta aqui, ó, vai ter esse trecho parabólico e ele vai ter uma reta inclinada. Então eu traço uma reta nesse trecho e depois que ele tem esse comportamento retilíneo, ele sofre mais uma inflexão, mudando essa tendência da curva aqui. Isso aqui é um trecho de adensamento secundário. E é esse trecho que eu quero. Então eu pego uma outra reta nesse trecho de inflexão. Tá? Então, de novo, ó, eu tenho inicialmente uma parábola aqui, tenho um trecho retilíneo, e aí eu tenho uma outra inflexão que eu tenho outro trecho retilíneo. Esse primeiro trecho é o trecho do primário, e esse segundo trecho, o do secundário. Onde essas retas têm uma intersecção, é o meu ponto de H100. Então, eu vou ter meu H100 e o meu T100. Bom, se eu conheço o H0 e o H100, né, eu posso achar o H50. E com o meu H50 eu posso achar, nessa curva do ensaio, o meu T50. Com o meu T50, eu volto aqui para a minha equação. Com a minha altura drenante, eu calculo o meu CV para um determinado estágio. Então, este é um método. O segundo método é o método de Taylor. O método de Taylor agora ele é baseado na raiz do tempo. Tá? Então, o método consiste no seguinte, ele é um pouco mais simplista do que o anterior. Né? Primeiro, eu defino o início do adensamento primário. Então, mais uma vez, eu preciso sempre corrigir o início do ensaio. Então, assim como lá no método anterior, eu precisei corrigir o H0, aqui eu também preciso. Tá? Como é que eu corrijo aqui no método de Taylor? Eu pego o início do adensamento primário, então eu traço uma reta aqui nesse trecho do comportamento de compressão primária da minha curva, tá? Ao interceptar essa curva aqui no ponto, eu pego esse ponto, então, como meu ponto de início do adensamento. E a diferença em relação da altura inicial da amostra, né, esse ponto que eu analisei e o que se tinha lá medido na amostra de solo, eu vou colocar na conta aqui de uma compressão instantânea, né, em função da acomodação da pedra porosa do ensaio, do cabeçote, expulsão de bolhas e etc. Então tem uma diferença sempre da altura que é medida no ensaio e da altura que eu adoto como inicial em função dessa acomodação. Então, determinado o H0, eu vou partir para a determinação do H90. Tá? Porque o método de Taylor
além de utilizar a raiz de t, ele não utiliza o t50, ele utiliza o t90. Tá? Como é que eu encontro o t90? Essa primeira reta que eu peguei aqui no ensaio, eu vou pegar um valor t aqui na curva, e esse valor t eu vou multiplicar por 1,15. Tá? Então eu pego um valor, multiplico por 1,15 e traço uma reta agora deste valor até aquele ponto inicial. E onde essa reta interseccionar aqui a reta do ensaio, este é o meu valor de H90 e T90. Achando o T90, eu substituo aqui na equação. Né? Eu tenho a altura drenante, correspondente à altura da amostra no estágio de carga que eu estou analisando. O Tzão, né, o fator tempo, para 90% de adensamento é 0,848. E aí só me cabe, então, encontrar qual é o T90 por estágio de carga que eu estou analisando. Vamos olhar com detalhe, então, a curva. Bom, Médio-Taylor. Tá? Então, eu tenho a curva em preto aqui do ensaio. O que eu vou fazer? Ó? Digamos que lá no ensaio, né, através da medida do deflectômetro do ensaio, eu tenho que a minha altura inicial seria 1,807. Bom, mas eu preciso corrigir isso aqui. Como é que eu corrijo? Primeiro eu pego essa curva e percebam que ela tem uma tendência retilínea aqui, ó, no início. Então eu traço uma reta nesse trecho retilíneo. E onde essa reta tocar lá o eixo Y, este é o meu H0. Percebam que é bem mais simples que o método anterior. Tá? Eu só pego a prolongação dessa reta e ao tocar no eixo Y, este é o meu H0 agora. Essa reta serve também para achar o T90. Por quê? Onde essa reta toca aqui no eixo X, este valor de tempo que esse prolongamento da reta ao tocar no X aqui nos mostrou, eu vou pegar este valor de tempo e multiplicar por 1,15. Tá? E aí eu vou ter um outro valor de tempo aqui no eixo X. E aí eu vou traçar uma reta deste ponto do H0 até esse ponto aqui que eu obtive multiplicando 1,5 esse tempo. E aqui eu vou ter essa reta em verde. Onde essa reta verde tocar na curva do ensaio é o meu valor de T90 e H90. Tá? Então é um método um pouco mais simples, um pouco mais direto. Né? E aí, com o valor do T90, eu substituo na equação anterior que eu falei para vocês e calculo o coeficiente de adensamento do solo. Tá? Bom, os dois métodos, né, geralmente eles apresentam resultados muito próximos. Tá? Não quer dizer que um método é melhor do que o outro. Tá? Mas, por vezes, né, um solo que não tem bem definido o trecho retilíneo, né, da compressão virgem, né? E também desse trecho retilíneo na parte inicial do ensaio, fica mais difícil determinar, tá, o CV através do método de Taylor. Tá? Solos também com acentuado adensamento secundário me tornam também difícil a aplicação do método de Casagrande, porque lá no método de Casagrande eu preciso pegar a inclinação da reta do trecho secundário. Lembram, né? Inclinação do trecho primário, inclinação do trecho secundário, a união e intersecção. Se o secundário for muito inclinado, fica difícil determinar essa inflexão, fica difícil determinar onde acaba o primário e onde começa o secundário. Então, cada método tem uma vantagem. Tá? Os dois métodos são bons, cada um vai ser melhor aplicado em determinadas condições. Tá? O que se pede apenas é que, quando eu escolher um método para analisar, eu analise para todos os estágios de carga com o mesmo método. Ou faça uma comparação, né, de todos os estágios com os dois métodos. Certo? Mas a aplicação de um ou outro fica a critério do projetista, do laboratorista que vai fazer essa análise. Bom, ressaltando mais uma vez, né, o valor do CV ele é calculado para cada estágio de carga. Então, tem um CV
por estágio de carga de 6 e 6,25, eu tenho estágio de carga, o 12,5 também tem um CV, o 100, o 200, o 400, todos os estágios de carga têm um CV. Mas então, qual é o CV que eu utilizo do meu projeto? O de 6, o de 400? Bom, aí vocês vão ter que analisar o projeto de vocês, né? Se eu estou com uma residência de pequeno porte, eu vou pegar o CV correspondente a estágio de carga menor. Se eu tenho um grande prédio, um aterro de grande altura, eu vou pegar o CV dos estágios de carga maior, né? Então, cabe ao projetista interpretar esses resultados e escolher o melhor CV, né, de forma mais adequada para o estágio de carga que ele está projetando. Bom, com a determinação do CV, é possível também eu determinar a permeabilidade do solo, tá? Então, nós até conversamos lá nas videoaulas de água nos solos, né, que além dos ensaios de permeâmetro, eu podia determinar indiretamente a permeabilidade do solo através do ensaio de densamento. E é aqui, né, é desta forma que nós determinamos essa permeabilidade. Porque lá da teoria do adensamento, nós sabíamos que o CV era uma função de KV, MV, que é a compressibilidade do solo, e o gama da água, né? Então, o MV também sai do ensaio de adensamento, e eu consigo, então, calcular o meu KV através deste ensaio. Por que eu vou querer fazer isso, né? Porque, geralmente, esse solo tem uma baixíssima permeabilidade e é muito difícil fazer ensaios de permeâmetro com essas amostras. Então, por vezes, o projetista se vale dessa condição, né, que a teoria do adensamento nos apresenta, essas hipóteses de cálculo, e calcula o CV através dessa equação. Os valores tendem a diferir um pouco, né, se eu fizer um ensaio de permeâmetro e um ensaio de densamento propriamente dito, tá? Mas também não são valores discrepantes, né? Não dá o mesmo valor, mas são valores próximos que eu consigo calcular, né, e ter um parâmetro de projeto adequado, né, pertinente lá para a minha obra. É possível também obter o CV, tá, através de ensaios em campo, através de retroanálises, tá? Ou seja, eu posso ir lá no campo, calcular lá quanto está recalcando no tempo meu solo e retroanalisar o CV. Percebam que o ensaio lá que eu obtenho o CV é a variação da altura do corpo de prova com o tempo. Se eu for lá no campo e colocar um instrumento, que eu chamo de placa de recalque, e avaliar o quanto o solo está deformando, variando de altura, no tempo, eu consigo analisar lá no campo qual é o CV do meu material. Então, uma outra possibilidade. Ok? Então, nós vimos aqui, ó, o CV pode ser obtido no ensaio de densamento, pode ser obtido em ensaios in situ, né, ensaios de campo, como o CPTU, por exemplo, né, nós achamos o CH no CPTU e indiretamente achamos o CV. Tá? Podemos achar o CV também através de uma retroanálise de resultados que eu obtenho no campo, e eu posso também achar o coeficiente de permeabilidade do solo, me valendo desse artifício matemático da teoria do adensamento. Então, esse é um resumo do que nós aprendemos nessa videoaula. Espero que tenham gostado da videoaula e até uma próxima e bons estudos.